Instrumentos para medir comprimentos. Número 1. A professora Laura levou para a sala de aula alguns instrumentos utilizados para medir comprimentos. Observe a fita métrica, a trena e a régua. Quais desses instrumentos você já conhecia? Número 2. Agora observe sua sala de aula e converse com o adulto que está ao seu lado. Qual ou quais dos instrumentos acima você escolheria para medir um lápis? Você escolheria uma fita métrica, uma trena ou uma régua? Se for a régua, aí você escreverá régua aqui ao lado. E fará isso na B, na C, na D e na E, tá bom? Na página 11, usando a régua, né? Então, com a régua, né? Você vai descobrir esse desenho aqui, ó. A régua é um dos instrumentos que usamos para medir comprimentos, mas não é só isso. Com ela, podemos traçar linhas retas. Com a régua, faça um traço com lápis, ligando os pontos 1 e 2, depois 2 e 3 e assim sucessivamente, até ligar os pontos 11 e 1. Não deixe de pintar a figura formada com cores bem bonitas. Na página 12, nós temos algo muito legal para descobrir: o centímetro, o milímetro e o metro. Antes de falarmos sobre o problema número 1, eu quero que você observe a sua régua aqui, ó. Essa régua aqui, ó. Vamos observar com a professora essa régua. Então, você está vendo esse monte de risquinhos aqui, ó? Um monte. Então, tá. Então, eu só quero que você conte do 0 a 1 quantos risquinhos tem aqui. Conta. Todos esses aqui, ó, começando aqui, né? Então, vamos lá. Conta aí e vê quantos tem. Pausa o vídeo e conta. Tem 10, né? Então, do 0 a 1 tem 10. Isso porque, o que acontece? Esses risquinhos são os milímetros, certo? E esses números que aparecem aqui, que vocês estão vendo, são os centímetros. Então, a professora vai contar um segredo para vocês que vocês vão descobrir e vão achar muito legal. Aqui nós temos os centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros. Por isso que tá esse riscão aqui bem grandão, ó, pro número, ó. Agora, esses risquinhos todos aqui são os milímetros, certo? Então tá, vamos lá. 1. Silene posicionou o lápis para medir o comprimento dele. Ela colocou uma das pontas do lápis alinhada ao número 0 da régua e a outra ponta do lápis coincidiu com o número 10 da régua. Essa régua aqui está numerada de 0 a 15 centímetros, né? Então, vamos ver qual é o tamanho do lápis? Ó, ela botou bem certinho no 0 e aonde que parou a pontinha do lápis? No 10. Então, esse lápis tem 10 centímetros, né? Agora, faça como Silene, meça os objetos desenhados abaixo e complete a frase. Então, você vai medir a borracha aqui com a sua régua, tá? E essa caneta aqui, tá bom? Agora, na número 2, para nós conversar. Compare as respostas encontradas por você na atividade anterior com um adulto. Peça para ele medir, tá bom? Vê se as medidas foram iguais. Número 3. Eduardo mediu o comprimento do lápis de cera. Olha o que ele fez. Ele botou no 1. Será que ele fez certo? Será que o lápis tem mesmo 13 centímetros? O que o Eduardo fez de errado aqui? Olha só o que está dizendo aqui nesse balãozinho. O Eduardo disse que seu lápis tem 13 centímetros de comprimento. Ele está correto? Não, ele não está correto. Porque o lápis, para medir, teria que botar a régua certinho aqui no 0, né? E ele botou no 1. Então, ele está errado. O lápis não tem. Você consegue ver quantos centímetros tem um lápis? Pega a sua régua e mede. Tem 12, né? Então,
Número 4. Observe a régua a seguir e responda em quantas partes iguais cada centímetro está dividido. Então, é isso que a Pro falou da outra parte lá, ó. Aqui, ó, do 0 a 1, né? Do 0 a 1, nós temos 10 risquinhos, né? Do 1 ao 2 também tem 10. Do 2 ao 3 também tem 10. Então, meus amores, os centímetros, eles estão divididos em 10 partes iguais. Por quê? Porque daqui até aqui tem 10 risquinhos. Do 1 até o 2 também tem 10 risquinhos. E assim, todos eles, né? Que todos esses riscos aqui são os milímetros, né? Então, eles estão divididos em 10 partes iguais, tá bom? Então, aqui está explicando o que a Pro acabou de falar, ó. O centímetro e o milímetro são unidades padronizadas de medida, de comprimento. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Por quê? Porque daqui até aqui tem 10, né? Daqui até aqui tem 10, certo? Agora, com uma régua, meça o comprimento de objetos e registre, tá bom? Meça aqui. Pausa o vídeo e meça. E aí, quando você voltar, eu vou trazer a resposta para você. Então, esse lápis tem exatamente 8 centímetros? Não, ele não tem exatamente 8 centímetros, né? Ele acabou passando alguns risquinhos, né? Então, eu vou usar essa régua aqui para falar sobre esse lápis. Esse lápis aqui acabou passando, ó, deu 8 centímetros e ele acabou passando mais até esse risquinho aqui. Foi ou não foi? Então, se você contar quantos risquinhos dá daqui até aqui, você vai ver que deu 6. Isso porque esse lápis aqui, então, vai ter 8 centímetros e 6 milímetros, porque passou 6 risquinhos, tá bom? Agora, faça a mesma coisa com o apontador. Lembrando que os risquinhos que passar, né, são os milímetros. Mede aí, pausa o vídeo que a Pro traz a resposta. Então, deu 2 centímetros corretamente? Não, vou usar a régua aqui de cima de novo, ó. Deu 2 centímetros mais 3 risquinhos, né? Então, aqui deu 2 centímetros e 3 milímetros. Isso porque passou mais 3 risquinhos, né? A régua é usada para medir pequenos comprimentos. Para comprimentos grandes, como a altura de uma porta, podemos usar os instrumentos como a trena ou fita métrica. Expressamos esses comprimentos em metros. O metro é a unidade padronizada de medida de comprimento. O metro equivale a 100 centímetros. Complete com milímetros, centímetros ou metro para indicar. Então, a espessura de uma chave ela é tão pequenininha que ela não chega a centímetro. Se ela não chega a centímetro, o que vem antes do centímetro? O milímetro, né? O comprimento da capa de um livro chega a 1 metro? Não, né? Não chega a 1 metro, porque 1 metro é 100 centímetros. Olha quanto que é aqui, né? Então, olha só, bota a sua régua em cima do seu livro aí. Vê aí. Chega a quantos centímetros? Chega a 100 centímetros? Não, né? Então, você pode medir com os centímetros o seu livro. A altura de um prédio, você mede em milímetros, centímetros ou metro? Ah, você mede em metro, porque o metro é maior que todos os outros dois, né? A largura da tela de um celular chega a ser metro e nem chega a ser milímetro, né? Porque passa, então a gente mede em centímetros. Aqui é só para você colocar centímetro, milímetro ou metro, tá certo? E faça os probleminhas no seu caderno de matemática.